O outro país da Ásia tem um endereço certo e obrigatório, a cidade de Hong Kong, considerada a nova fronteira econômica do mundo. A cidade aparece imponente na ilha com menos de 100 quilômetros quadrados e 7 milhões de habitantes. Os prédios gigantescos disputam espaço e a arquitetura de cada um também é motivo de concorrência na paisagem. O centro de convenções foi construído sobre uma área aterrada e é palco de volumes extraordinários de negócios. Hong Kong voltou à soberania da China em 1997, depois de 156 anos como colônia britânica. No trânsito, os ônibus de 2 andares transportam mais passageiros. Carros de luxo são comuns numa cidade que só pensa em fazer dinheiro e tem uma vida estressante. Em áreas de 40 metros quadrados, vive uma dúzia de pessoas ou mais, praticamente empilhadas. Isso provoca, evidentemente, um nível de tensionamento muito grande e um ambiente psicológico que torna o habitante de Hong Kong um pouco duro, um pouco impessoal, na busca de fazer dinheiro. É a pessoa que entra num elevador e aperta o botão de fechar a porta antes de apertar o botão do andar, né? Porque está com pressa para ir a algum lugar, movimentar-se. Existe uma certa neurose da ocupação em Hong Kong que vem um pouco desse espaço exíguo e da falta de capacidade de mover os braços no meio da multidão. Para a circulação dos pedestres, passarelas que se interligam a dezenas de prédios com dezenas de shoppings. Para se chegar até a península de Kowloon, o transporte mais barato é o ferry boat. A passagem custa o equivalente a menos de R$1 e a viagem leva 10 minutos. Daqui se pode observar o maior porto de contêineres do mundo. O desembarque leva direto ao Centro Cultural de Hong Kong. O cenário é um dos preferidos para as fotos de casamento. Perto dali, a concentração do comércio com todo tipo de mercadoria. Um fato curioso que acontece todos os domingos aqui em pleno centro de Hong Kong é a concentração, o encontro de todas essas mulheres. Elas são empregadas domésticas aproveitando o seu dia de folga. Elas vão se juntando e rapidamente tomam conta de todos os espaços, desde os locais mais abrigados, como a sede do Banco de Hong Kong, até os recantos das praças. Elas passam o dia aqui, fazendo piquenique. A maioria vem das Filipinas, não tem visto de residência e são atraídas pelo salário. Ganham em média o equivalente a R$1.200 por mês. Elas dizem que o encontro é importante para trocarem experiências e se sentirem mais felizes. Nos domingos e feriados, o comércio está sempre aberto e funciona diariamente até às 10 ou 11 horas da noite. São quase 10 horas da noite de uma segunda-feira aqui em Hong Kong. E olha só o movimento a essa hora da noite aqui nesta rua, num dos principais pontos de comércio da cidade. Alguns restaurantes chamam a atenção para um dos pratos principais, que podem ser vistos do lado de fora da casa. São caranguejos gigantes. O funcionário disse que estes vieram da Austrália. This crab, this come from Australia.
na correria do dia a dia, o que os trabalhadores comem? Patinha de galinha, que é o Pé de galinha. O pé de galinha, né, com costelinha de porco e o arroz. E sempre acompanhado de arroz. Coxa de pato, é um pato, olha aqui, todo o pato aberto, só a pele, né, ficando tipo de um charque, cozido na fumaça, né, na fumaça. Isso aqui é carne de porco. Carne de porco também na fumaça, esfumaçado. Linguiças feito de grãos. Esse preto é rins de pato. Comprando um é 40, dois por 60 e 3 por 80. Preço super especial em promoção em Hong Kong. No mercado da alimentação, um dos produtos que o Rio Grande do Sul mais quer vender para a China é a carne gaúcha. À medida que a China tem um crescimento de cerca de 10% do PIB já há mais de 10 anos, e há uma expectativa disso continuar, haverá certamente um aumento do poder aquisitivo do povo chinês, e em aumentando o poder aquisitivo, certamente vai também aumentar a demanda por alimentos, talvez inclusive de outra qualidade. Por isso eu tenho certeza que a produção de alimentos para a China é um mercado muito promissor que está apenas se abrindo. O cônsul-geral de Hong Kong dá o recado para quem quer negociar com o maior mercado do mundo. É preciso que o empresário brasileiro tome consciência dessa necessidade de crescimento e de multiplicação da sua capacidade geradora de riqueza. É preciso que ele saia da sua querência e venha para o exterior quebrar lança. Aqui, o mundo de negócios é um mundo ávido de novas oportunidades. Hong Kong sobrenada um oceano de capitais financeiros imenso. Que país melhor hoje em dia do que o Brasil para isso? Que tem mostrado sua resistência a crises internacionais e que tem um crescimento sólido. Na disputa pela mais cobiçada fronteira comercial do planeta, o Rio Grande do Sul sai na frente. O governo federal prepara uma missão a Pequim para o ano que vem. Uma tarefa que certamente vai ser facilitada pela iniciativa do Rio Grande do Sul, que abriu novos caminhos para a China. Doou tênis ao Sem Terra, correto? Não, não é correto. Eu apenas servi como mediador e telefonei para um ex-aluno meu, o Grandene, e ele prontamente fez a doação dos tênis. E eu me encarreguei de levar os tênis para os colonos. Bom, a gente percebe então que o senhor está colocando-se a serviço do movimento na medida das suas possibilidades. Além dos tênis, no que mais um deputado estadual pode levar adiante para colaborar com a luta do Sem Terra? Não, qualquer coisa que você faça, desde que seja positivo, já colabora para essa luta, que é uma luta pela sociedade brasileira e não apenas pelos trabalhadores rurais sem terra. Eu acho que um dos movimentos mais importantes realizados em favor dos trabalhadores rurais sem terra do Rio Grande do Sul
foi o movimento político que a bancada do PMDB, sob a minha liderança, organizou, levando os 21 deputados do partido, a executiva e todos os deputados federais do PMDB para uma entrevista com o presidente da República, onde dissemos a ele que o Rio Grande do Sul exigia uma verdadeira reforma agrária e que essa reforma agrária não poderia ser indefinidamente adiada. Nós hoje tivemos um primeiro resultado muito pequeno, porque a Fazenda Anone finalmente foi liberada e dentro de 30 dias os assentamentos poderão começar a ser realizados. Além disso, houve a desapropriação de 3.500 hectares, hoje, assinada pelo presidente da República. Uma parte desses hectares, uma área, está em Ramada e outra em Seival, Júlio de Castilhos e Cruz Alta. Trata-se de muito pouco, porque nós não conseguiremos assentar mais de 400, 500 famílias. E seria necessário, e isso nós exigiremos, no mínimo o suficiente para assentar 1.800 ou 2.000 famílias. Nós lutaremos, continuaremos lutando por isso, e o partido irá, esta semana ou no princípio da semana que vem, com os processos existentes no INCRA, até o presidente da República, para exigir dele que amplie a sua iniciativa e que abençoe essa terra com uma reforma agrária autêntica que possibilite aos trabalhadores rurais sem terra a chegar a uma vida pelo menos qualificada pela dignidade. Uma pergunta se impõe agora, deputado. Por que só hoje? Até que ponto o governo não está apenas tentando esvaziar a pressão? Eu lhe pergunto, porque só hoje o governo desapropria a Anone. E lhe perguntaria ainda, apesar da iniciativa da bancada do seu partido, é mais ou menos evidente que o ministro da Justiça não tem nenhuma vontade de fazer a reforma agrária. O ministro também é do seu partido. Como é que o seu partido convive com este jogo? Bom, evidentemente a primeira pergunta é muito oportuna, porque só hoje. É muito simples. Todas as velhas burguesias da história, quando encurraladas pela sociedade, fizeram reformas institucionais, como a nova República fez, o que deverá ser consolidado pela Constituinte. E também fizeram reformas econômicas, como a nova República fez, mas de um modo mais incisivo, porque escolheu um método inteiramente novo. O difícil para as velhas burguesias sempre foi a mudança social, a transformação na dimensão social do problema. E nesta parte é normal que os governos burgueses, os governos de elite de poder, estremeçam um pouco. Mas com a pressão dos sem terra, com a pressão das entidades de classe, com a pressão dos partidos, com a pressão do PMDB, com a minha pressão e a dos meus companheiros, a verdade é que isso já foi conseguido. E se nós não desistirmos, se nós não esmorecermos, se nós persistirmos nessa luta, e se for necessário, eu tenho certeza que os colonos irão a pé até Brasília, nós iremos conseguir a verdadeira reforma agrária. Vamos tomar este primeiro capítulo como apenas o ato de acender a chama. Talvez aqui nós consigamos uma reforma agrária um pouco mais alentada dentro em breve, mas a grande, a verdadeira e a profunda reforma agrária é a sociedade brasileira inteira que precisa conquistar. E nós faremos isso porque é uma questão de sobrevivência da nacionalidade. Uma última pergunta. Hoje é um dia de festa e a gente percebe que há uma infinidade de políticos de todos os partidos aqui nessa manifestação. Para quem como nós acompanhou a caminhada desde a saída da fazenda gravando todos os dias, é uma surpresa encontrar tantos políticos. Se os colonos forem, como o senhor disse, a pé até Brasília, o senhor e o seu partido estarão com eles na caminhada? Nós estivemos com eles nesta caminhada. Nós temos as nossas atividades políticas para cumprir. E eu, particularmente, disse ao meu colega e amigo Celso Geiger que não frequentava muito os acampamentos, porque não sou um político de comparecer para captar votos. Eu, quando participo da reforma agrária, participo acima da sigla partidária, participo por uma vocação de justiça social. E não gostaria que ninguém confundisse a minha atividade pelos colonos sem terra como uma atividade política eleitoral. Não quero conquistar com esta luta nenhum voto.
quero conquistar a terra para os colonos. Eu sou filho do êxodo rural. Eu conheço a pobreza rural. Eu conheço a falta de terra para plantar. Eu fui um dos que teve sorte. Milhares não terão e não tiveram a sorte que eu tive. É um problema que está intimamente ligado à minha personalidade, ao meu sentimento de justiça e à minha luta política, porque eu nem sequer sou um político por vocação. Sou um político por indignação e sou político em nome da pobreza, porque venho da pobreza e sou fiel às minhas origens. O senhor se diria um sem terra, ao menos afetivamente? Afetivamente eu me identifico com eles porque meu pai teve de sair da colônia, porque o número de filhos do meu avô não era demasiado para a pequena extensão de terra da colônia do avô. O senhor não acha que os partidos políticos estão atrasados em relação aos movimentos sociais, por exemplo, o movimento do Sem Terra? Eu acho que a política em si, no Brasil, e tenho feito muitas palestras em torno disso, está um pouco dissociada do processo social, o que é um paradoxo, um absurdo. Mas acho, em compensação, que desde a luta pelas diretas já, o processo de conscientização social e de conscientização política no Brasil é tão vertiginoso que os políticos ou passam a perceber que política é, como ciência, conhecimento do social e como prática, a transformação social. E tendo compreendido isso, tudo se modificará nesse país, porque não é possível fazer política senão em nome daqueles que precisam da política. E só precisam realmente da política aqueles que a sociedade de consumo está marginalizando no Brasil. Muito obrigado, deputado.